Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Passe de bola para Portugal, vai Éder. Chuta. Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Vai-se jogar a compensação sobre a compensação. O Santos não tem o seu treinador no banco, foi expulso. É só o cruzamento. Bola na área, o cabeceamento e o golo! Golo do Palmeiras! Marca a equipa de Abel Ferreira! É o golo do Verdão! Em cima do minuto 98! A Taça Libertadores! Obsessão! Tem que se jogar com a alma e com o coração! Este é o lema do Palmeiras! Está na frente de cabeça! Marca, foi lançado! Breno! Já perto do final e faz 1-0. Palmeiras está na frente do marcador, está na frente a equipa de Abel Ferreira. Iniciamos esta edição do Bola ao Meio com a brilhante narração do Óscar Cordeiro, neste que foi um histórico golo de Breno Lopes na final da Libertadores, consagrando o Abel e o Palmeiras campeão. Uma tarde-noite de arromba e que foi de festa para os brasileiros e para o Palmeiras. Na semana passada, contámos com o Léo Miranda aqui no Bola ao Meio, e esta semana vamos então falar do Palmeiras, um Palmeiras que foi campeão num jogo que, Eduardo, não foi muito bem jogado, mas que serviu para o Palmeiras ganhar. Sim, e olá a todos que nos estão a ouvir, e também quero começar o podcast, já que falaste no Léo Miranda, que eu disse que o Palmeiras ia jogar com 4 defesas, ele disse que ia jogar com 5, e eu sabia que ia estar certo com os 4 defesas. Não, estou a brincar. Não, mas sim, foi um jogo a nível tático, foi um jogo pouco interessante. Acho que foi mais de duas equipas que pouco arriscaram, e foi um jogo muito intenso a nível fisicamente, foi muito intenso, mas não... Acho que foi um jogo que as duas equipas estavam com um bocado de medo de explorar as fraquezas de umas às outras, e para também não ficarem muito debilitadas a nível defensivo, e acho que nenhuma delas mostrou qualidade de jogo para que provasse porque é que estão na final da competição, que é a Libertadores. Mas pronto, mas há finais assim, mesmo não é só por ser América do Sul, há finais assim em todo o lado, e isso depois vai da perspectiva dos treinadores. Eu sempre achei que o Santos e o Palmeiras até tinham perfis semelhantes em certos aspectos, e que o jogo poderia ser muito bem encaixado no seu cômputo geral. Nunca quis afirmar muito isso, porque não tenho tanto conhecimento quanto isso sobre as duas equipas para afirmar uma coisa dessas, mas aquelas indicações que me deu dos poucos jogos que eu vi, era muito isso, muito equipas muito encaixadas, e foi um bocado isso que se notou, sobretudo a nível de pressão e depois em transição ofensiva. Ambas as equipas procuravam muito. Agora, o Santos tinha mais o terceiro médio, que podia funcionar mais como ligação. Eu gostei do jogo que o Pituca fez, e mesmo o Sandri fez um bom jogo a nível de circulação de bola, sobretudo, mas eram equipas que também procuravam muito logo esticar a frente, procurar a profundidade, e fosse com o Marinho ou Soteldo na parte do Santos, fosse principalmente com o Rony na parte do Palmeiras, e então achei que foram equipas assim, mas as intenções da equipa foram um pouco essas. Mas é sempre um feito de reconhecer para o Abel, apesar de ter tido menos reconhecimento aqui em Portugal, sobretudo para a parte da imprensa. Foi um feito muito bom, que em nada reduz o feito que Jorge Jesus teve, nem nada supera o feito que Jorge Jesus teve por ser com 3 meses uma equipa mais fraca, como já li em muitos sítios. Acho que os dois feitos são muito bons e são feitos completamente distintos, e ambos merecem bastante reconhecimento, tanto porque foram obtidos através de contextos completamente diferentes. E acho que é bom ver Abel Ferreira neste cenário vitorioso. Abel é aquele tipo de pessoa que nota-se muito, mesmo em Portugal via-se, que é ou é amado ou é odiado. Acho que nota-se muito isso. Pelo menos daquilo que eu leio, sobretudo nas redes sociais, é isso. As pessoas gostam muito dele, personalidade dele, que é o meu caso.
personalidade forte, ideias fixas, mesmo a ideia de futebol dele agrada. Eu escrevi isso no meu Twitter, inclusive. Ou é aquela pessoa que é odiada porque lá está, porque pode passar uma imagem de arrogante e... Enfim, eu gosto do que vi dele, sobretudo na conferência pós-jogo, daquilo que ele disse de ser que é melhor treinador, mas é pior pai, pior marido, etc. Tocou-me muito e percebi bem aquilo que ele quis dizer e gostei muito da postura dele depois de uma vitória, sempre humilde, pouco arrogante e gostei muito da sua postura no geral e acho que é um título merecido e pronto, vamos ver o que é que o futuro agora reserva. Abel certamente vai ter ainda mais protagonismo a partir de agora, vai estar mais nas bocas do mundo. Vamos ver como é que termina o Brasileirão e se para o ano se continua no Palmeiras ou se volta à Europa como Jesus fez. Sim, e há uma questão também, e tocaste aí na parte final da tua análise, foi a questão também comunicativa, e falaste do que disse após a conquista da Libertadores na conferência de imprensa, mas há também para mim uma questão comunicativa que o Palmeiras em si trabalhou muito bem, porque nós portugueses já conhecíamos essa vertente do Abel, em que ele comunicava bem, que conseguia expressar bem as suas ideias, que tinha um discurso forte e coerente, como disseste bem, mas a questão, e para mim foi um momento-chave em que a chegada ao Brasil de um treinador português é sempre com muitas dúvidas, muitas questões, e falámos disso também com o Léo, mas a forma como o Palmeiras trabalhou a sua comunicação juntamente com o Abel, conseguiram de facto conquistar a torcida, por assim dizer, porque aquele vídeo que circulou aí nas redes sociais de momentos antes do jogo, agora não consigo precisar o jogo, em que o Abel está no meio da roda e dá aquele grito do Avante Palestra, esse vídeo foi muito forte e essas mensagens dos bastidores, como o Palmeiras tem feito muitos vídeos, mostrar o background e aquilo que se vai passando dentro do balneário, penso que isso também foi um momento-chave para que os adeptos do Palmeiras aceitassem o Abel e apoiassem bastante a equipa, porque a verdade é que a equipa não está a viver um bom momento, longe disso. Em termos de resultados neste momento, a equipa está a passar uma má fase. No entanto, o apoio continuou sempre presente e foi pena, lá está, não poder haver mais adeptos. Ainda assim, para mim, aquilo foi algo chocante, ver a quantidade de adeptos que estavam no estádio quando começou o jogo. Cheguei a comentar se lá não havia Covid, mas isso é outra questão. Mas lá está. Esse tal bom momento acho que se transferiu para dentro de campo e embeberam-se todos desse espírito vencedor, e acho que o Abel tem que estar completamente de parabéns, o Abel e toda a sua equipa técnica, toda a sua estrutura, todos os portugueses que lá estiveram, porque mais uma vez conseguiram marcar a diferença pela positiva no futebol brasileiro e espalhados pelo mundo. Em relação também ao treinador português, cabe-me a mim dizer que vai continuar a ter sucesso no Brasil, e não sei se o Abel, como disseste bem, se vai regressar ou se vai continuar. Estou também curioso para perceber qual será a sua decisão. E agora já se fala, e falávamos no outro dia no grupo, já se fazia apostas na brincadeira para ver qual era o próximo português a ir para o Brasil. Surgiram até alguns nomes curiosos, mas mais para a frente falaremos deles, caso surjam aí na comunicação social. Mas lá está, porque o português consegue introduzir uma questão que, para mim, e o Léo levantou essa questão também no último podcast, que era a questão do treino. Aquilo que o treinador português consegue introduzir na mentalidade de treino, e aquilo que o treinador português trabalha fora das quatro linhas e fora do jogo, na preparação do jogo, na elaboração do treino, os exercícios, a forma como transmite as ideias, como consegue colocar em prática as suas ideias para que os jogadores consigam replicar em jogo. E acho que aí é fundamentalmente a grande diferença e aquilo que está a distinguir os treinadores portugueses. Neste caso o Jesus e o Abel conseguiram muito mais do que os outros que por lá passaram, mas isso tem-se distinguido. Claro, é necessário toda uma conjuntura positiva em torno destas ideias que todos conseguem levar, mas
foram dois trabalhos que me encheram de orgulho enquanto português. E depois há outra questão que, lá está, que me deixa triste, que é para se enaltecer o sucesso de um, tem que se denegrir o trabalho do outro e o sucesso do outro. E disseste muito, muito bem que não faz sentido. Aquilo que o Jesus fez foi espetacular. E há uma coisa, eu li, já não consigo também dizer quem foi, mas achei pertinente, que é, para mim, parece-me que se não fosse o sucesso do Jesus, hoje não estaríamos a falar de Abel. E hoje o Abel não estaria no Palmeiras se o Jesus não tivesse tido o sucesso e o impacto que teve no Flamengo. Porque conseguiu abrir portas, é verdade, sim. Os brasileiros passaram a olhar para o treinador português de forma diferente, porque já tinham passado lá outros portugueses e não tinham conseguido ter o sucesso que o Jesus teve. E depois, alguém, num momento de crise do Palmeiras, surge o nome do Abel, porque não acredito que a diretoria, como os brasileiros chamam, se conhecesse a fundo o Abel e as suas ideias e a forma de trabalhar. O próprio brasileiro não conhecia, porque é um povo muito fechado e muito centrado em si e conhecem muito pouco daquilo que é fora do contexto brasileiro. E portanto, o facto de sugerir o nome do Abel e a diretoria do Palmeiras pensar, ok, então vamos apostar no Abel, e teve sucesso, e foi de facto muito, muito positivo, e fiquei muito contente. Agora, segue-se também a questão do Mundial de Clubes. Achas que o Palmeiras pode ter uma palavra a dizer no Mundial de Clubes, chegando à final e, quiçá, defrontando o Bayern de Munique, sabendo já de antemão que não vai contar com o Breno porque não pôde ser inscrito? Sim, dar só uma nota sobre o Abel que estavas a falar. Acho que a questão da comunicação dele é muito importante. A forma como ele comunicou, porque é genuína. Ele é mesmo assim. E para o bem e para o mal. Ele vai ter aquela personalidade para o bem e para o mal. E acho que isso criou alguma empatia com os adeptos brasileiros. E depois também a forma como ele, até nesse exemplo do Grito, a forma como ele mostra o conhecimento do clube, os valores do clube, acho isso muito importante. Porque os jogadores também se sentem e percebem que o treinador não está ali só para treinar, conhece algumas coisas do clube. E isso é muito importante também quando se define um modelo de jogo, mas enfim. Essa questão que estavas a falar do Mundial de Clubes, sim, eles vão agora enfrentar o Tigres, se não me engano. Pronto, tendo em conta que podem passar à final, com o Bayern de Munique é sempre um jogo muito complicado, não é? Mas também vai depender muito daquilo que pode ser a evolução da equipa. Abel parece que não só está há 3 meses lá e as ideias eventualmente vão ficar mais entrosadas. Frente ao Bayern, imagino um cenário em que obviamente o Bayern tem mais bola, duas equipas que pressionam muito, pressionam até de forma mais ou menos semelhante, se bem que o Palmeiras tem mais aquela pressão com vários homens ao portador. Mas veremos. Acho que o Bayern obviamente é favorito e acho que pode ser um jogo difícil para o Abel, mas obviamente nada é impossível e depende muito também do contexto e da evolução da equipa até o momento, mas claro, cá estaremos para apoiar o Abel. Seguimos então para a próxima rúbrica do nosso podcast e temos esta edição, as rúbricas de regresso, e começamos pela equipa da semana. Eduardo, qual foi a equipa que trouxeste esta semana? Sim, eu para esta semana trouxe o Estoril, uma equipa muito interessante. Acredito que muitos dos nossos ouvintes já estejam familiarizados com o Estoril. Sei que o Rodrigo vai estar a ouvir aqui o podcast e já vai estar a pensar que de facto o Estoril é das melhores equipas da segunda Liga e é mesmo das melhores equipas que já vimos na segunda Liga. Trouxe o Estoril até para a vitória sobre o Marítimo na Taça de Portugal. Já é a terceira equipa da primeira Liga que eliminam, depois do Boa Vista e Rio Ave. É uma equipa de facto muito interessante. Eu tive a oportunidade de analisar o Estoril para o Scout no início da época, umas jornadas depois do início, e foi uma equipa que me deu muitas boas sensações, uma equipa muito organizada, processos relativamente simples, mas uma equipa que praticava um futebol apoiado e tinha momentos de jogo posicional, tinha momentos de transição, de contra-ataque rápido, de defender mais em bloco baixo. Uma equipa que notei, para além de ser muito organizada, era uma equipa que se adaptava muito bem aos adversários. Se tinha que ter mais bola e ter a linha defensiva no meio campo, o adversário tinha. Se tinha que jogar em bloco baixo para atacar a profundidade e o contra-ataque tinha.
sempre foi uma equipa que me deu muitas boas indicações e quem vê o Estoril vê que tem, e é a minha opinião, tem muito mais qualidade que várias equipas de Primeira Liga, mas muito mais qualidade, um futebol muito mais positivo, um futebol que entusiasma, um futebol digno de equipa grande em Portugal e o Estoril vai estar de volta com certeza à Primeira Liga no próximo ano. Vamos ver que jogadores é que vão sair, se o treinador se mantém, porque alguém que veja este projeto e alguém que veja esta equipa, de certeza que vai querer ir buscar algum jogador ou até eventualmente o treinador. Mas o projeto no geral do Estoril é um projeto muito bem conseguido. Uma equipa que está em primeiro na segunda liga, tem menos um jogo e mais 2 pontos que a Académica e tem apenas 2 derrotas em 23 jogos na época inteira, sendo uma delas na Taça da Liga. Encontrou agora o Benfica. Acredito que vai ser um confronto bastante interessante, isto porque o Estoril tem hipótese e tem qualidade para assumir o jogo com bola, mesmo que seja mais em posse, obviamente, né? Mas acho que tem qualidade para assumir o jogo com bola, mas ao mesmo tempo tem qualidade para deixar o Benfica ter bola e depois apostar no contra-ataque, porque o contra-ataque do Estoril não é aquele contra-ataque de esticar a bola na frente e pronto, eles corram lá para a frente. É mais uma forma de conseguir, uma equipa consegue arrastar marcações, consegue criar espaços, consegue criar superioridades, espaços livres no campo, consegue variar o flanco rapidamente. E através de triangulações na frente consegue criar oportunidades de gol e tem muita gente depois em zona de finalização, seja numa situação de cruzamento ou do último passo, tem muita gente em zona de finalização dentro da área. Ou seja, é uma equipa muito interessante que tem vários argumentos que pode ferir o Benfica. Veremos como é que vai estar o Benfica nessa fase da época, obviamente. Agora depois destas questões todas de Covid, se algo muito importante, se Jorge Jesus estiver no banco, vai ser algo também muito importante. Mas dado a fase atual do Benfica, dado a fase atual do Estoril, não me surpreenderia, obviamente surpreenderia, mas para mim não era chocante vermos o Estoril pelo menos a ganhar um jogo ou a conseguir um empate na Luz, por exemplo, mas pelo menos a dar luta ao Benfica. Eu vejo o Estoril perfeitamente capaz de o fazer. Mas também certamente tens a tua opinião de como é que pode ser esse matchup do Benfica e no geral como é que andas a ver o Estoril esta temporada. Queria só dar 2 pequenas notas. A primeira aprende-se com um artigo que o nosso amigo Rodrigo realizou, em que elegeu um 11 da primeira volta da segunda liga. Portanto, passem pelo nosso site e deem uma vista de olhos também no artigo. Está muito interessante, com dados exploratórios e analíticos muito interessante e portanto deixo essa sugestão. O segundo ponto tem que ver com um jogador que tem enchido as vistas no Estoril, de seu nome Miguel Crespo. Já estás a rir porque de facto um jogador de uma qualidade impressionante. A forma como ele tem subido a pulso na carreira e apresenta-se de uma forma fantástica no Estoril, e o Bruno Pinheiro tem também muito mérito na forma como o coloca a jogar. E para mim é uma certeza de que para o ano o Miguel estará a jogar na Primeira Liga. Se for com o Estoril, tudo bem. Se não for com o Estoril, caso o Estoril não suba, tenho a certeza que será com outra equipa. E portanto, essa para mim já é uma certeza e já é ponto assente. O Miguel vai jogar na Primeira Liga porque, de facto, é um jogador extraordinário. E aquilo que vimos, quem teve a oportunidade de ver o jogo na Madeira, certamente se identificará com isto que eu vou dizer, que foi a sua forma de estar no jogo em termos de personalidade em campo. Não só tanto pelo que joga do ponto de vista técnico-tático, mas do ponto de vista psicológico, a sua personalidade, porque ele estava esgotadíssimo, completamente de rastro. Ele nem conseguiu festejar o último gol do Estoril, já nem se conseguia levantar, mas enquanto esteve dentro de campo, foi fascinante ver a forma e a entrega com que esteve em campo. Há um lance que tenho na memória do Miguel nesse jogo, que ele recebe a bola na linha do meio campo e o narrador, já não consigo precisar quem era, a dizer que o Miguel vai segurar o jogo, e não, o Miguel arranca, ultrapassa um adversário e ainda vai ganhar uma falta junto à área. Portanto, e isto já íamos nos 100 e tal minutos de jogo, já estávamos no prolongamento. Um jogador que tinha corrido o que o Miguel correu o jogo inteiro, estava de rastro e ainda consegue dar aquele pique, ganhar uma falta à entrada da área. Fantástico mesmo. Fiquei deliciado a ver o jogo do Estoril na Madeira. E também
a reação coletiva que a equipa teve. É importante também frisar esse ponto, porque eles falham o penalti e também quem estava a narrar e a comentar falaram dessa questão, porque quando falhas um penalti, muitas das vezes o que acontece é que psicologicamente vais abaixo e tens uma quebra. E no Estoril foi exatamente o contrário. Eles falham o penalti e parece que ainda ficaram a jogar melhor e vão atrás do resultado, conseguem fazer o gol, criam ainda muito mais oportunidades de gol do que estavam a criar e, portanto, tiveram uma reação fantástica e foi inteiramente merecido a passagem à próxima fase. Agora, vão defrontar um Benfica. Um Benfica que, como disseste, também não se sabe como vai estar. Vai depender muito do jogo desta noite frente ao Sporting. Este jogo tem muita importância do ponto de vista pontual para a classificação do Benfica, mas também daquilo que é o ambiente em torno desta equipa. Porque uma coisa é o Benfica vencer o Sporting hoje e aproximar-se do topo da tabela. Outra coisa é perder e ficar a 9 pontos. E já muito se tem criticado o trabalho de Jorge Jesus no Benfica, mas perdendo hoje frente ao Sporting, não sei até que ponto é que as coisas não ficam ainda mais complicadas e a nuvem ainda não fica mais negra para o lado de Jorge Jesus e do Benfica. Isso também pode ter influências no seio do balneário, porque enfim, já sabemos como são os balneários de uma equipa de futebol e os ambientes no futebol. No momento está tudo bem e perde-se um jogo e fica tudo mal. Vamos ver também como é que o Benfica chegará a esse jogo. A verdade é, o Estoril jogou frente ao Braga para a Taça da Liga e quando apanhou um adversário mais forte, sentiu algumas dificuldades. Um adversário que quis mandar um jogo, que conseguiu mandar um jogo como foi o Braga e sentiu algumas dificuldades em alguns momentos do jogo. Portanto, também será interessante perceber as aprendizagens que tanto o Bruno como a equipa conseguiram retirar desse jogo com o Braga, que foi menos conseguido por parte da equipa. Vamos ver como é que também vão conseguir replicar essas aprendizagens que conseguiram retirar, essas relações do jogo do Braga, no jogo frente ao Benfica. Portanto, estaremos cá para acompanhar, para ver esta epopeia que a equipa do Estoril está a realizar, porque meia final da Taça de Portugal, uma grande caminhada para a equipa do Bruno Pinheiro, tem todo o mérito nesta caminhada, como disseste bem, e portanto agora é esperar para ver. Portanto, seja lá o resultado que for, até se forem goleados, acho que vão estar contentes e orgulhosos do seu percurso. Sim, e se pudesse-me deixar dar só duas notas finais. Primeiro, dizer que o Rodrigo oficialmente a pessoa mais mencionada neste podcast, já o mencionámos 2 vezes no episódio, portanto já deve estar todo contente. E dizer também que falaste do Crespo, também é dos meus jogadores preferidos do Estoril, e acho que explica-se facilmente a qualidade dele só pelo facto de jogar com os meios para baixo. Portanto, só isso já é meio caminho andado para jogar bem, portanto já está explicado o sucesso dele. Avançamos então para a última rúbrica desta edição. Prende-se com o jogador da semana e o jogador desta semana que trouxe é português, joga na Alemanha, mais propriamente no Eintracht de Frankfurt. Temos um nome em comum, André, e portanto André Silva, o avançado português que joga no Eintracht de Frankfurt, tem estado em grande forma. André Silva bateu oficialmente um recorde e deixou o seu nome escrito na história do Eintracht de Frankfurt, porque foi o primeiro jogador a conseguir marcar 16 golos em 18 jogos no Eintracht de Frankfurt, na Bundesliga. Isto na Bundesliga. E portanto, também a deixar aqui o seu nome na história. Ele que esta temporada já soma 17 golos em 20 jogos. E já bateu o seu recorde de gols da temporada passada, portanto, e ainda vamos a meio da temporada. Na época passada ele tinha feito 16 gols, aliás, em 37 jogos, e esta época já leva 17 gols em 20 jogos. Portanto, só pelos números já estamos a perceber a influência que o André tem. E aquilo que muitas das vezes no seu jogo foi criticado, que era a falta de eficácia perante a baliza e perante o golo, neste momento o André está a traduzir o seu jogo e o seu trabalho em golos e portanto também por isso está a chamar a atenção. Mas lá está, aquilo que cá em Portugal já se identificava
no André, nos seus tempos do Futebol Clube do Porto, que era a capacidade que ele tinha no ataque às zonas de finalização, a movimentação e o seu bom posicionamento a nível ofensivo, está-se a traduzir claramente no E-Track. Tive a oportunidade de ver alguns dos golos do André, porque também circularam nas redes sociais. Quando o jogador está em grande, começa tudo a aparecer nas redes sociais e chamam a atenção. E há lá um lance, não consigo agora precisar o jogo, mas há um lance em que é um cruzamento do Kostic. Eu não tenho a certeza se não foi neste último jogo frente ao Hertha, mas há um cruzamento e a movimentação do André e o cabeceamento para a baliza, epá, é digno de um ponta-lança e digno de um avançado. Portanto, excelente trabalho. E depois também trouxe aqui uma comparação que a Goalpoint fez, e vamos à boleia dos nossos amigos da Goalpoint, em que compararam o André com o Haaland, o Deus Haaland, como tanta gente gosta de chamar, e nós também já falámos dele aqui, porque é de facto um jogador extraordinário em todos os níveis. Mas a verdade é que os números do André não andam lá muito longe daquilo que são os números do Haaland, e portanto, mesmo em termos de gols, já o ultrapassou e já soma 16 gols, enquanto o Haaland soma apenas 14. Portanto, aqui em termos de números, o André, por exemplo, tem mais remates seguidos de cruzamento, ou seja, em ações de cruzamento. Isso também influencia, lá está, do jogo da equipa. Aquilo que eu estava a referir, o facto do Kostic estar também a atravessar um excelente momento. Mas depois também, e curiosamente, achei este dado curioso, é que o André não é um jogador muito alto comparativamente com o Haaland, mas tem 52% dos duelos ofensivos aéreos ganhos, enquanto o Haaland tem apenas 50%. Portanto, está a ganhar mais duelos que o Haaland no ar. Portanto, também é interessante. E depois lá está, a questão dos dribles completados com as faltas, ganhas por 90 minutos. O André Silva tem 2.4, enquanto o Haaland tem 1.5, e isto está a traduzir-se naquilo que tem sido o seu jogo e a importância para a equipa. Está a viver um excelente momento, e isto leva-nos a um outro tema que falávamos aqui em off já antes de começarmos a gravação, e é por aí que vou-te lançar também aqui a questão para debatermos aqui um pouco, que é: e agora Fernando Santos? André Silva está num excelente momento de forma, ele que tinha caído das últimas convocatórias para a seleção, agora com esta quantidade de golos marcados, vai entrar novamente na rota da seleção, sabendo que também há europeu este ano. Será que vamos ter o André Silva de regresso à seleção? Ou também Paulinho, agora com esta iminente transferência para o Sporting, vai ser ele a conquistar o lugar? Mas acho que temos aqui matéria-prima para uma grande dor de cabeça para Fernando Santos. Sim, pois temos, e fico contente de não estar no lugar dele, certamente iria passar muitas noites em branco. Não, mas sim, mas acho que na questão da convocatória temos que ver sobretudo, e vai ao encontro daquilo que estamos a falar, sobretudo o perfil dos jogadores. Porque, obviamente, Ronaldo joga no meio, e a menos que parta da linha, mas que eu duvido, jogando no meio é ele o titular. E depois temos que ver que temos o Félix, que é mais o segundo avançado, tem o perfil que toda a gente conhece que tem. E esse também parece estar na linha da frente, juntamente com Jota, mas Jota sendo mais extremo. Depois temos Rafael Leão, que é um jogador que no Milan tem jogado a partir de esquerda para o meio, ou seja, pode fazer bem essa função, um pouco à semelhança de Jota, partindo também da esquerda para o meio, mas faz a função de avançado puro também, mas é um avançado mais móvel, mais de ataque ao espaço, mais de exploração da profundidade. Enquanto temos depois um Paulinho que, lá está, apesar de ter as qualidades todas que tem dentro da área, é um jogador mais associativo, ou seja, vai ao encontro também um pouco do perfil de Félix, e é um perfil que às vezes até se vê um pouco difícil de se enquadrar na seleção. Félix e Ronaldo vê-se um pouco difícil. E depois temos André Silva, que é um avançado também mais trabalhador, que corre muito durante os jogos, que percorre quase as zonas todas do ataque, e também é um jogador mais da área do que propriamente um jogador mais de ser associativo, de estilo Paulinho, digamos assim. Ou seja, acho que Fernando Santos vai ter que pensar bem nas dinâmicas que quer implementar, vai ter que ver o estado físico de Cristiano na altura, obviamente, e vai partir um bocado daí, do estilo de jogo e dinâmicas que ele quiser. Se ele quiser levar avançados mais de ataque ao espaço, pode levar mais Rafael Leão.
Se ele quiser mais avançados, mais trabalhadores, pode lá estar o Paulinho e o André Silva, depende um pouco das dinâmicas que ele quer e obviamente depende do contexto. O Paulinho até agora, até este momento da época, ainda não fez muito comparado àquilo que fez nos últimos anos, mas indo para o Sporting tem a possibilidade de fazer uma época brutal, tem a possibilidade de ser campeão pelo Sporting, porque tem. E, portanto, veremos também a época do Paulinho, veremos como é que continua a época de André Silva. Já tem 17 golos em 20 jogos e a melhor época de sempre dele marcou 21 golos em 44 jogos, portanto tem mais 24 jogos para marcar mais 4 golos, portanto acho que vai bater esse recorde. Veremos também a época de Rafael Leão. Não sei, pondo-me assim um papel de Fernando Santos, uma pergunta um bocado complicada, mas tendo em conta, eu levava Rafael Leão, tanto pelo perfil que oferece à equipa. Depois entre Paulinho e André Silva, obviamente que ia depender muito da época de um deles, mas talvez Paulinho. Gosto mais do perfil de avançado dele, para ser sincero. Todo respeito ao André Silva, obviamente, mas tenho gostado mais de ver o Paulinho. Não sei se tu quem é que tu lavas, não vais com o Gonçalo Paciência quando regressar da lesão, não? Também poderia ser, eu não descarto ninguém. Agora, Exatamente. A verdade é que sim, concordo contigo. Acho que a levar seria Paulinho. Tudo bem que o André está em grande, mas lá está também concretizando-se a transferência do Paulinho para o Sporting, que era aquilo que falávamos. Ainda nada está oficial, mas concretizando-se essa transferência, aquilo que prevejo é que o Paulinho vai subir de rendimento também, porque vem motivado, vem ultra motivado. O Paulinho queria a mudança para o Sporting, o Paulinho sabe que é europeu, o Paulinho sabe que o treinador o desejava, o Paulinho conhece as ideias do Ruben e, portanto, todo este conjunto de fatores estão a indicar que o Paulinho vai subir de rendimento nesta segunda metade da época e, portanto, lá está também vindo e seguindo a linha de raciocínio do Fernando Santos. Não faria muito sentido o Paulinho, estando em grande forma, tê-lo convocado nas últimas convocatórias, para os últimos jogos, e agora de repente deixar cair novamente o Paulinho da convocatória. Portanto, Fernando Santos também não é treinador para fazer isso, portanto não gosta muito de fazer assim, largas alterações aquilo que é a sua convocatória, gosta de seguir uma linha de raciocínio e ter um grupo formado, um grupo coeso, sem grandes mexidas, só ali há pontos essenciais na sua convocatória. Portanto, acredito eu, e seguindo o teu prognóstico, será mesmo o Paulinho a ser o eleito e o escolhido para a convocatória. Bem, terminamos então esta edição do Bola ao Meio e vamos nos despedir com aquela que foi a festa do Palmeiras. Portanto, deixamos aqui a festa do Palmeiras no balneário do Palmeiras após a conquista da Libertadores. Portanto, fiquem em festa e nós vemo-nos para a semana. Até lá, um grande abraço. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!